Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos mais um trecho da carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos estudar hoje 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 16. Na verdade, quando você abrir a sua Bíblia, e eu convido para que você faça isso agora, você vai entender que todo esse texto se refere ao capítulo 4. Então, nós vamos estudar todo o capítulo 4. Capítulo 4, versículos 1 a 16 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Esse texto, então, inclui todo esse capítulo porque nós percebemos que se trata de um assunto só, um tema só, que unifica todo o capítulo. Nós verificamos aqui que o apóstolo Paulo orientou claramente o seu jovem discípulo para que Timóteo, além de estar alerta contra as heresias, também estivesse atento para a apostasia, para o abandono da fé, que pode ocorrer no meio da igreja de Deus. Então, o título para esse capítulo é o seguinte: o ministro de Deus e o combate à apostasia. O ministro de Deus e o combate à apostasia. Todo o texto do capítulo 4 de 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Nesse texto, nós vemos a preocupação de Paulo com o futuro da igreja. Uma vez que ele já sabia que dentro em breve ele deixaria esse mundo para se encontrar com o seu Senhor, Paulo alertou Timóteo para o fato de que falsos mestres poderiam estar influenciando a comunidade cristã, fazendo-a negar a verdade, fazendo perder a sua missão como coluna e baluarte da verdade, conforme estudamos no programa passado. O problema localizado na comunidade de Éfeso era duplo. De um lado, tínhamos os falsos mestres que desviavam muitos, fazendo-os abandonar a verdade. Mas, por outro lado, tínhamos os que, embora não estivessem abandonando a verdade, não confiavam plenamente nas palavras de Timóteo. Por quê? Porque Timóteo era muito jovem ainda. Não confiavam plenamente nas palavras de Timóteo devido à sua mocidade, devido à sua pouca idade, à sua pouca experiência. Então, Paulo mostra que é possível detectarmos a origem dos ensinos que ouvimos para reconhecer qual é o ensino falso e qual é o verdadeiro ensino. Portanto, assim nós evitaríamos dois problemas, que são o abandono da verdade e dar atenção a quem não merece crédito. Quando nós analisamos claramente aquilo que ouvimos, podemos estar seguros da verdade e podemos estar seguros do ensino que estamos ouvindo, mesmo que ele seja transmitido por um servo de Deus mais jovem. É interessante e importante percebermos que o falso ensino pode ser detectado, e isso pode ocorrer através de dois simples testes. Primeiro, o teste teológico, que envolve o conceito relativo aos objetivos da criação. Temos que entender que tudo que Deus criou é bom. Nós vamos verificar isso nos versículos 3 a 5. Portanto, esse primeiro teste envolve o conceito da criação. Se nós não cremos em Deus, se nós não cremos que tudo Ele fez de bom, então nós temos algum problema sério com relação à doutrina. Mas também temos o teste ético, que envolve a prática da piedade. Nós vimos já o conceito de piedade no programa anterior. Por quê? Porque a prática da piedade, a sua recompensa é uma vida proveitosa presente e uma vida proveitosa no futuro também. E nós vamos verificar isso no capítulo 4, que estamos estudando, nos versículos 6 a 10. Nos dias de hoje, também é possível checarmos os ensinamentos que ouvimos pelos rádios, os ensinamentos que vemos pela televisão, os ensinos que lemos nos livros e os ensinos que presenciamos nos púlpitos das nossas comunidades. Nós devemos avaliar os ensinos atuais, submetendo-os aos dois testes. O teste teológico refere-se à doutrina da criação, que deve dignificar, honrar e glorificar a Deus como Criador e o doador de todas as coisas boas que temos. Mas, ao mesmo tempo, temos também que aplicar o teste ético que devemos fazer para percebermos como se desenvolve a prática da piedade.
na vida daqueles que pregam, daqueles que proclamam a palavra de Deus, na vida da comunidade. Pois, assim também como o teste anterior, de um modo prático, na vida diária devemos dignificar, honrar e glorificar o Deus Santo, que deseja também que sejamos santos e piedosos. Completando as instruções a Timóteo, então, Paulo, no restante do capítulo, do versículo 11 em diante, ele mostra como o ministro de Deus deve priorizar e empenhar-se pelo reto ensino, pelo ensino da sã doutrina. E mesmo sendo jovem, Timóteo deveria fazer isso de modo prático, ao viver e tornar-se padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós vamos verificar isso no versículo 12. Ora, diante dessas colocações e sabendo que essas orientações de Paulo a Timóteo não se aplicavam somente àqueles dias, mas essas orientações alcançavam até os últimos dias, incluindo os nossos dias, conforme expressamente o Espírito Santo lhe revelara, o princípio que podemos extrair do texto e que devemos aplicar às nossas vidas, às nossas comunidades e à nossa época, pode ser percebido através dessa frase assim elaborada. Então, o princípio que temos para 1 Timóteo 4, 1 a 16 é o seguinte: todo ministro de Deus deve estar consciente de que, mesmo pregando a verdade, terá que combater a heresia. Eu repito, essa, na verdade, é a dinâmica do ministério cristão. Então, o princípio para a primeira carta de Paulo escrita a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 a 16, isso é, todo o capítulo 4, é o seguinte: todo ministro de Deus deve estar consciente de que, mesmo pregando a verdade, terá que combater a apostasia. E nesse texto, nós vamos encontrar 3 afirmações sobre a apostasia que deve ser combatida continuamente. A primeira afirmação mostra que a apostasia estará presente até os últimos dias. Veja os versículos 1 a 5 e eu quero lê-los para você, para que nós possamos fazer os nossos comentários. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, por quem? Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Por quê? Porque tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração, tudo é santificado. Ora, nós temos aqui então esse teste que nós falamos, o teste com relação à doutrina da criação. Dessa primeira afirmação, que mostra que a apostasia estará presente até os últimos dias, nós temos que fazer 3 observações. A primeira é que a apostasia é motivada por Satanás, o nosso inimigo, conforme o versículo 1. Segunda afirmação é que a apostasia será propagada por instrumentos do maligno, isso é, pessoas hipócritas e insensíveis. Versículo 2. E em terceiro lugar, percebemos nessa afirmação de que a apostasia deve ser combatida continuamente, que a apostasia é caracterizada pela pregação da obediência às restrições da lei, menosprezando a bondade e a graça de Deus em Cristo Jesus. Vamos analisar então cada um desses pontos, cada uma dessas observações. Em primeiro lugar, a apostasia é motivada por Satanás, nosso inimigo. E é verdade, claramente o Espírito Santo revelou a Paulo, ou revelou quando estava inspirando-o para que produzisse essa carta a Timóteo, ele revelou a Paulo o seguinte, que até os últimos tempos, período iniciado na primeira vinda de Cristo. Paulo não está se referindo exclusivamente ao período que precede a segunda vinda de Cristo.
E isso fica evidenciado pela alusão, no versículo 7, aos falsos ensinos já presentes quando ele ensinava. Isto é, desde que a igreja formada pelo Senhor Jesus Cristo, a apostasia, o desvio da fé, é motivada por Satanás. Por quê? Porque ele é o nosso inimigo. E ele quer então que nós não dependamos mais de Deus e procuremos o seu caminho, um caminho que nos levará à perda da nossa comunhão com Deus. Essa é a verdade. Por quê? Porque pessoas vão obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. É claro o texto aqui, o Espírito Santo revelando a Paulo, que por trás desses ensinos falsos, nós temos o quê? Ensinos demoníacos. Portanto, meu querido amigo, por favor, preste atenção naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está vendo, nas palavras que você tem acompanhado, nas pregações, nos programas de TV, de rádio, na leitura de um livro. Como eu já disse algumas vezes nesse programa, cheque tudo aquilo que você ouve desse programa. Tenha liberdade. Abra sua Bíblia, confira. E se você tiver dúvidas, então pode escrever para nós. Mas a responsabilidade de cada crente é olhar para a palavra de Deus. Por quê? Porque a apostasia, isto é, o abandono da fé, será propagada por instrumentos do maligno, isto é, pessoas hipócritas e insensíveis. Veja o versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a sua mente cauterizada, isso é, a mente que já não há mais possibilidade de ouvir o Espírito, de ouvir o Senhor, de ter relação com Deus. Uma mente cauterizada é uma mente completamente fechada à mensagem de Deus. Portanto, essas pessoas que são os instrumentos de Satanás são hipócritas e insensíveis. Tratam o povo de Deus simplesmente como uma mercadoria. Claramente isso nós vemos nas afirmações de Pedro e Judas, falando e descrevendo os falsos mestres. Quando nós olhamos para a vida das pessoas, temos que perceber nela a imagem do Senhor Jesus Cristo, o amor, a compaixão de Cristo nesses pregadores, nesses ministros, nesses servos que se dizem servos de Deus. Em terceiro lugar, a apostasia será caracterizada pela pregação da obediência às restrições da lei, menosprezando a bondade e a graça de Deus. E aqui nós temos uma palavra muito séria para aquilo que nós temos chamado de legalismo. Legalismo é uma ênfase demasiada na lei do Senhor, na lei do Antigo Testamento, na lei cerimonial. E aí então, essas pessoas, querendo mostrar mais santidade, mais apego à palavra, voltam a valorizar a lei, desprezando a bondade e a graça do Senhor, revelada em Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Veja bem, eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de certos alimentos que Deus criou para serem recebidos por todos nós. E como nós podemos receber qualquer alimento? Com ações de graças. Com ações de graças. E quando nós fazemos isso, nada é recusável. Nada é recusável. Por quê? Porque podemos agradecer a Deus pelo fato de podermos nos alimentar e podemos então orar pedindo que aquele alimento seja santificado, seja usado para nos fornecer energia, para podermos trabalhar para Deus. Nós temos envolvido nesse princípio aquela oração que você, espero, faz sempre antes das refeições, no café da manhã, no almoço, talvez no jantar, na hora da janta, à noite, na hora de dormir. Obrigado, Senhor, por essa alimentação. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esse pão, que ele nunca nos falte em nossas mesas. Quando nós oramos e santificamos a nossa refeição, nós estamos dizendo o seguinte para o Senhor: Senhor, estamos aqui diante de Ti agradecendo por essa refeição, mas pedindo que o Senhor nos abençoe, para que ela possa nos fornecer energia para servirmos o Senhor. Quando nós agradecemos a Deus, nada é recusável. Portanto, cuidado com essas
doutrinas falsas que tentam novamente trazer com maior valor a lei do Antigo Testamento. Jesus já morreu para cumprir essa lei, para nos libertar da lei. Portanto, lembre-se de que a apostasia é uma tentativa de Satanás de nos desviar da fé e de cegar os olhos àqueles que ainda não conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto nós encontramos então 3 afirmações sobre a apostasia. E a segunda afirmação é que a apostasia deve ser combatida com a pregação da piedade. Veja os versículos 6 a 10. A pregação da piedade deve expor as bases para solidificar a nossa fé e a sã doutrina. Eu leio então os versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Deus, de Cristo Jesus, alimentando-o com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Por quê? Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. A pregação da piedade deve expor as bases sólidas da nossa fé e da nossa sã doutrina. Portanto, eu e você temos que estar atentos para aquilo que nós ouvimos, e o que nós ouvimos deve nos levar a uma vida piedosa, a uma vida de desejar cada vez mais ter o caráter de Jesus Cristo em nossas vidas. A pregação da piedade deve rejeitar o erro e concentrar-se naquilo que é proveitoso. Veja bem o que ele diz. Rejeita as fábulas de velhas caducas, isso é, mulheres profetisas, muitas vezes, que se autodenominam assim, que na verdade não ensinam a palavra de Deus, mas estão delirando já. São questões que nós estamos vendo dia a dia em nossas igrejas, e nós precisamos estar atentos para isso. Por isso, a pregação da piedade deve ser feita com intensidade, mediante a esperança que temos na salvação que Deus já nos concedeu. Paulo contrasta muito bem o exercício físico e o exercício espiritual, dizendo que o exercício físico para nada é proveitoso em termos de relação à vida futura. Não é que você deva relaxar com a sua saúde, não. Viva bem, porque você é o templo do Espírito Santo. Mas entenda que aquilo que acontece aqui, nesse mundo, nessa dimensão terrena, não vai nos levar para o céu. Mas a nossa confissão interior, essa sim, vai nos conceder firmeza e convicção de uma vida futura. E a terceira e última afirmação que temos é que a apostasia deve ser combatida com um viver coerente. Deve haver coerência nos versículos 11 a 16, você percebe isso. Deve haver coerência entre a pregação e a vida do ministro. Deve haver coerência entre a vida do ministro de Deus e o seu padrão exemplar. E deve haver coerência entre o padrão exemplar do ministro de Deus e o cuidado com a sã doutrina. Aonde você vai verificar esse padrão exemplar? Quando o ministro de Deus estiver firme no quê? Na palavra da verdade, no procedimento. Não é uma coisa distinta da outra. Quando eu prego a palavra, eu tenho que viver a palavra. No procedimento, no amor prático. Eu tenho que amar as pessoas. Eu tenho que me dedicar a elas. Jesus disse que o verdadeiro amor é dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Na fé, eu verifico a minha fé, eu demonstro a minha fé quando eu estou amando e estou sempre crendo que Deus tem o melhor para as nossas vidas através daquele irmão. O amor, tudo crê. E na pureza. Deus quer que a vida do ministro de Deus seja pura, seja santa. E eu e você somos ministros de Deus e somos convocados para a santidade. Portanto, deve haver coerência entre o padrão exemplar do ministro de Deus e o cuidado da sã doutrina. Que possamos reconhecer que o mistério da piedade,
seja o nosso grande alvo ministerial. Embora a piedade deva ser mantida por todos, nós não podemos comparar aquilo que temos no exercício físico com o exercício da piedade. Ela nos leva à vida eterna. Querido amigo, que o Senhor te abençoe a valorizar o que de fato tem valor eterno. Um grande abraço e até o próximo programa.